Escrever um conteúdo é a coisa mais simples do planeta se você seguir exatamente esses passos que eu vou te entregar aqui, tá? É muito fácil seguindo esses passos. O conteúdo que a gente vai aprender a escrever aqui hoje é um conteúdo que se chama BBR, Best by Review, tá? Esse é o tipo de conteúdo que nós vamos ver. Existem alguns outros tipos de conteúdo, mas esse tipo de conteúdo aqui, ele é o mais comum para a funcionalidade que nós precisamos, que é criar conteúdos de review, igual nós vimos ontem, criar conteúdos de review. Por que a gente vai criar conteúdos de review? Porque conteúdos de review geram dinheiro, tá? Então, ó, conteúdos de review geram dinheiro. Geram dinheiro para quem faz e para quem contrata. Se eu tenho um site e eu coloco um conteúdo de review lá, eu escrevi e coloquei lá, eu vou ganhar dinheiro através das vendas que virão desse conteúdo. Tá, mas eu não tenho um site de review. Eu vou aprender aqui agora com o Bruno, escrever um conteúdo e vou oferecer esse serviço para outras pessoas que têm site. Beleza, você pode fazer isso como um redator, né? Como um redator web. Não tem problema nenhum. Ou seja, conteúdos de review geram dinheiro. Se você escrever um conteúdo de review, independente qual seja a finalidade, o que você vai fazer com essa informação, com esse texto, ele vai gerar dinheiro, tá? E o que nós vamos ver é esse daqui, ó, Best by Review. É um modelo, tá? Um modelo de texto, isso aqui é um modelo de texto, modelo de artigo, que consiste em fazer a melhor escolha, ok? A melhor escolha. Então, o Best Buy é a melhor compra, a resenha da melhor compra, onde dentro desse conteúdo serão selecionados determinados itens, tá? E você, na função de escrever esse texto, vai ter a obrigação, né, vai ter a missão de conduzir o leitor à melhor compra, ok? A melhor escolha. Ele vai fazer a melhor compra baseado no que você está escrevendo. Para que isso aqui funcione, para que isso funcione de forma efetiva, a gente vai precisar de alguns elementos. Vamos lá. Primeiro de tudo, a base de tudo. A base de tudo. Nós não sabemos de nada. Nesse processo, você não vai criar nada, nada, nada. Se você é uma pessoa que não gosta de criar, isso aqui é seu lugar. Pelo incrível que pareça, escrever texto é a sua função, porque você não vai precisar de criar nada. Por que você não vai precisar de criar nada? Por esse fato aqui, ó. Bom, quando a gente começa a produzir um texto, eu vou botar aqui o Melhores Perfumes Femininos mesmo. Esse aqui, Melhores Perfumes Femininos, olha só o que acontece. Se eu quiser escrever um texto, eu não posso simplesmente abrir meu bloco de notas ou abrir minha ferramenta de texto e sair escrevendo. Por quê? Primeiro, eu vou fazer a primeira etapa desse processo. A primeira etapa, antes de escrever, é a etapa de pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa. O trabalho de escrever textos hoje, gente, é como se fosse um trabalho de escola. Quem já fez trabalho de escola, do ensino médio ou ensino fundamental, é uma pesquisa que a gente vai fazer. Eu tenho aqui, ó, os melhores perfumes femininos, tá? Eu preciso escrever sobre isso daqui, mas eu não entendo nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma pesquisa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é uma pesquisa para eu colher as principais informações desse assunto. Eu não tenho como fazer sem isso. É como se fosse um trabalho de jornalista. Eu não entendo nada de perfume, eu não sei nada dos assuntos, eu preciso fazer o seguinte, uma pesquisa para poder colher os tópicos, tá? Que é o que é interessante aqui para nós. Por que os tópicos? Os tópicos são fatores de posicionamento. O que são fatores de posicionamento? O que são tópicos? Os tópicos são os assuntos que devem ser obrigatoriamente inseridos dentro desta palavra. Então, para eu conseguir posicionar o meu texto para melhores perfumes femininos, eu preciso de ter os corretos tópicos para esse termo. Se eu não responder as principais dúvidas para esse termo, eu simplesmente não vou conseguir agradar ao Google. Conseguiram entender? Tudo é baseado nisso. Eu preciso de responder as principais dúvidas desse termo. Mas eu não sei quais são as principais dúvidas. O que eu vou fazer? Pesquisar, tá? Pesquisar. Trabalho de escola eu pago para o chinês da sala fazer para mim. Então, Samuel, é exatamente isso que a gente faz. A gente paga alguém para fazer isso daqui. Entendeu? O texto. Então, vamos lá. Como que eu vou colher estes tópicos? Existem várias formas para eu poder colher esses tópicos. Primeiro, você vai entrar aqui
em todos os conteúdos que aparecem na primeira página, ok? Todos os conteúdos que aparecem na primeira página. Pode abrir todos aqui, beleza? Abri todos aqui e agora eu vou fazer a mágica acontecer. Conheça os 21 melhores perfumes femininos importados, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todos os tópicos que estão sendo abordados aqui, tá? Todos os tópicos. Veja bem, os tópicos não são os produtos não me interessam no momento. Eu vou fazer dos produtos depois, mas primeiro eu quero pegar os tópicos, o que tem interessante. Isso daqui, ó, é um tópico. Como escolher o melhor perfume feminino, ok? Isso aqui é um tópico. Então, ó, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Eu faço isso aqui numa planilha, tá? Tópico 1. Como escolher o melhor perfume feminino. Acabou aqui, não tem mais nada? Vou fechar e vou para o próximo. Aqui no próximo, eu vou ver outro tópico que eu tenho aqui, ó. Por que você precisa fazer isso? Eu vou explicar. Ó, esse aqui não tem nada. Vamos ver esse daqui. Melhor perfume importado. Vamos ver aqui todas as informações que nós temos aqui, primeiramente, né? Dicas para escolher o melhor perfume importado, um tópico, tá? Esse aqui vai entrar. Então, ó, tópico 2. Beleza? Vou lá no outro. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui tudo que é de informação interessante, tá? Tudo que é informação importante. Primeiramente, os tópicos. Anotem aí. Tópico, primeiramente, que depois a gente vai passar para as próximas etapas do processo. Ó, que tipos de perfumes existem, ok? Que tipos de perfumes existem? Tópico 4. Como escolher o perfume ideal? Acho que já tem, né? O melhor perfume feminino, já tem. Como usar o perfume corretamente? Mais um. Tópico 5. Como guardar seu perfume adequadamente? Tópico 6. Isso daqui vai responder muitas dúvidas, tá? Em relação à quantidade de palavras, tudo isso. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. Qual é o melhor perfume feminino da Boticário? Como escolher o perfume feminino? Escolha o volume perfeito. Como guardar? É ótima essa. Eu não faço a mínima ideia, cara. Eu não sou fã de perfume. Eu tenho um problema, cara. Eu não sinto cheiro, entendeu? Eu não sinto cheiro de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Entendeu? Desde criança sou assim. Sempre tive esse problema. Não sinto cheiro. Se tiver alguma coisa fedendo do meu lado, eu não vou saber. Eu não consigo sentir. De nada. Álcool, qualquer coisa. Beleza? Vamos lá. Esses tópicos a gente coloca tudo em H2, sim. Tudo em H2. A gente vai montar a estrutura dele direitinho ali ainda. Então, ok, eu já tenho aqui 5 tópicos, beleza. Depois dos 5 tópicos, eu vou colher o seguinte: perguntas frequentes, tá? Eu vou colher as perguntas frequentes. Perguntas frequentes. Isso daqui é uma obrigação, tá, gente? Não é uma opção, é obrigação. Então, eu vou botar aqui as perguntas frequentes. Vamos lá. Para fazer as perguntas frequentes, para eu poder colher as perguntas frequentes, a gente vai utilizar um hack aqui que eu já mostrei para vocês, né? Que é a ferramenta do SEO Minion. O SEO Minion vai conseguir entregar para a gente as perguntas frequentes. Então, você vai instalar essa extensão aqui, é uma extensão gratuita, que se chama SEO Minion, do jeito que está escrito aqui, ó. Depois de ter instalado, vai ficar esse bonequinho aqui dentro do teu site, aqui dentro do Google. Então, com ele aqui, você vai selecionar PA 3 levels, ok? E vai colocar aqui copy e vai apertar Go. Beleza? Vai aguardar aí alguns segundos que ele vai fazer esse trabalho pra gente, né? Não vamos fazer esse trabalho na mão. Infelizmente, os tópicos têm que ser encontrados na mão, porque não tem condições de fazer isso de forma automática. É uma coisa muito sensível, os tópicos. Depois de ter feito isso, ó, a gente vai... Eu vou abrir uma planilha aqui, tá, gente? Eu vou abrir uma planilha aqui para poder colar. Porque, na verdade, eu uso a minha ferramenta, né? Eu uso a minha ferramenta, que é o Oráculo. Vou usar ela aqui.
eu uso essa ferramenta aqui, que é o nosso oráculo. O oráculo, ele passa a visão do futuro, né? Não sei se vocês sabem, mas a história do oráculo. Mas é onde, na Grécia Antiga, as pessoas iam lá para poder pegar as informações do futuro. Então, por isso que a gente chama de oráculo. Beleza? Eu vou pegar aqui e vou colar aqui, ó. Você pode fazer isso numa planilha comum também, tá? Só faço aqui na minha. E aqui eu vou ter as principais perguntas para esse termo. Beleza? As principais perguntas para esse termo. Então, é muito interessante. Porque veja bem, o que a gente precisa de ter aqui dentro do Google para a gente conseguir ter um bom conteúdo? A gente precisa de responder todas as dúvidas do usuário. É isso que nós precisamos fazer, responder todas as dúvidas do usuário. Então, nada melhor do que eu pegar essas dúvidas diretamente com o Google, né? Então, eu vou pegar dele e vou fornecer para ele mesmo. Então, ó, qual o perfume mais cheiroso? Qual o perfume importado mais vendido? Qual o melhor perfume? Qual o da Boticário? Qual o perfume mais sedutor? Qual o perfume que os homens mais gostam? Qual o perfume feminino que deixa os homens loucos? Na verdade, eu coloquei a palavra errada, né, gente? É perfume feminino. Botei errado. Perdão. Tava melhores. Deixa eu pegar aqui de novo aqui. Coloquei melhores perfumes. Eu tenho que botar perfume feminino. Vou botar aqui de novo. Rapidinho pra colar lá. Você sempre vai procurar pelo termo mais abrangente, né? A palavra que você quer. No caso aqui é perfumes femininos. Perfumes femininos, eu vou pegar todas as dúvidas relacionadas a perfumes femininos. Ok? Colou ali pra mim. Venho aqui. Pronto. Dá uma atualizada. E ok. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? As perguntas mais frequentes. Qual tipo de perfume os homens mais gostam? Opa, isso aqui é uma pergunta. A pessoa, para poder comprar, gente, ela precisa. Olha só, vamos ao processo. Eu fui ali no Google e escrevi perfumes femininos. Uma das coisas que o Google me sugeriu é qual tipo de perfume que os homens mais gostam. Se ele está me sugerindo isso, é porque ele já sabe que as pessoas que procuram perfumes femininos querem utilizar o perfume para agradar um homem. Então, essa resposta, ela precisa estar dentro desse conteúdo. Então, já vou pegar aqui e botar aqui, eita, perguntas frequentes. Vou colocar aqui a minha primeira pergunta. Qual tipo que ele mais gosta? A gente vai chegar lá ainda, Samuel. Quando a gente for montar isso aqui tudo, a gente vai. Quando a gente montar isso tudo, a gente vai falar da parte técnica, né? Como é que você estrutura isso, que também é muito importante. Beleza? Então vamos lá. Qual o perfume feminino que atrai os homens? Porra, mulherada só quer saber de perfume feminino para atrair os homens. Mas também, né? Vai fazer o quê, né? Qual o melhor perfume para mim? Muito interessante isso daqui. Qual o melhor perfume para mim? Pergunta 02. Aqui já dá a resposta, né? Mas não vou nem copiar a resposta. Como escolher o perfume certo? Como escolher o perfume certo? Bom, essas aqui foram as mais pertinentes, né? Essas duas perguntas ali. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que pode ser interessante. E é isso. Então, essas duas perguntas. Então, vamos lá. Olha, a minha estrutura de conteúdo vai ficar assim, ó. A minha estrutura de conteúdo. Eu tenho esses 5 tópicos e tenho essas duas perguntas ali que devem ser respondidas dentro desse artigo, né? Então, vocês vão ver como é que vai ficar fácil de fazer. Então, eu já tenho tópico e pergunta. Já deu para entender que a partir disso daqui é muito simples, né? Porque eu vou pegar aqui, ó, como escolher o melhor perfume feminino. Eu vou pegar essa palavra, eu vou vir aqui no Google, vou pegar as informações que existem aqui, vou concatenar isso, né? Eu vou condensar essas informações, eu vou ler essas frases que falam sobre isso, vou entender e vou escrever com as minhas palavras. Basicamente é isso que você vai fazer. Como escolher o melhor perfume feminino. Ali você vai ver. Como escolher o melhor perfume feminino. Como escolher... Eita.
Cadê? Como escolher o melhor perfume feminino. Aí, ó. Como escolher o perfume ideal. A Marie Claire consultou o Ellen Augusto, especialista em perfume, para entender como é que funciona. Ok. Como descobrir sua fragrância perfeita? Quem tá falando isso aqui é um especialista. Ah, não ficou claro o critério de seleção dos tópicos? Não, eu peguei todos os tópicos. Você tem que pegar todos. Porque o que vai fazer com que você consiga ficar na frente do seu concorrente é você ter um conteúdo melhor do que o dele. Então, por isso que a gente pega todos da primeira página, pega todos os tópicos que todos estão falando. Todos os tópicos. Depois de ter pegado todos os tópicos que todos estão falando, a gente vai montar todos esses tópicos em um único conteúdo, que é o nosso caso. A gente pegou esse aqui de um, esse aqui de outro, esse aqui de outro. A gente pegou um de cada. Então a gente vai fazer um super conteúdo, porque a gente tem as informações de todos eles. Além de ter as informações de todos eles, a gente tem as informações do Google que nós tiramos através da SEO Minion. Então a gente está munido de informações para poder conseguir entregar para a pessoa que procura os melhores perfumes femininos. A gente está com muito mais informação do que os caras que estão posicionados lá hoje. Tá? Então os tópicos, todos os tópicos são selecionados. Todos que aparecerem na primeira página serão selecionados. Então, ó, como descobrir sua fragrância perfeita? Ó. No começo pode ser uma tarefa um pouco complicada, mas com o tempo você descobre seu gosto por algum tipo de classificação olfativa. A especialista explica que se você gosta de perfumes leves, moderados, frescos, não invasivos e nada opulentos, irá se identificar mais com os perfumes cítricos, frutais, aromáticos, herbais e florais leves. Você está entendendo como... Você está entendendo como que é exatamente igual a um trabalho de escola? Exatamente igual a um trabalho de escola? Que, perdão, que você vai ler isso daqui, você vai estudar esse tópico e depois você vai entender, ah, entendi. Beleza, agora eu vou passar aquilo ali lá pro meu, com as minhas palavras. Ó, outra possibilidade é seu gosto ser voltado para perfumes doces, com intensidade e opulência. Eu não sei nem o que é opulência, eu vou até pesquisar aqui. Não sinto cheiro, pô. Grande quantidade de bens, qualidade que é rico, luxuoso. Ixi. Nesse caso, sua linha de fragrância se identifica mais com os orientais, com vanilla. Então isso daqui já consegue me dar informação suficiente para eu poder responder essa pergunta aqui, ó. Como escolher o melhor perfume feminino? Isso aqui já me dá base para eu poder escrever. Eu já conseguiria escrever como que o cara vai escolher o melhor perfume feminino. Beleza? Conseguiram entender? Ó, e o nosso desempate vem do Minion. Na verdade, não é que o nosso desempate vai vir do Minion. A gente tem o SEO, ele trabalha com o seguinte, ó. O SEO é um sistema de pontos. Quanto mais pontos você fizer, mais você vai ficar na frente. Imagina que você tem de 0 a 10 pontos para fazer. Beleza? O que nós fizemos aqui, fazer isso, pegar todos os tópicos e as perguntas, é o 10/10. É o máximo, não tem como fazer mais do que isso. A gente está fazendo o máximo. A gente está fazendo o melhor do que todos os nossos concorrentes. É o máximo que a gente pode fazer. A gente pode fazer mais do que o concorrente, a gente está fazendo mais do que ele, mas a gente está fazendo muito mais do que eles. Então, assim, é o máximo, não tem como fazer mais do que isso. É o trabalho máximo, são os 10 pontos que a gente está fazendo. A gente está fazendo 100% da otimização aqui. Beleza? Então, ó, vou lá e vou preencher o primeiro tópico. Vou preencher o segundo tópico. Deixa eu colocar aqui na central de conteúdo. Ó, como se isso daqui fosse real, né? Que tá copiado, né? Então, ó, ele ficaria assim o nosso conteúdo. Como escolher o melhor perfume? Ao falar em perfumes femininos, os homens têm gosto bem definidos. Os aromas florais são os preferidos, seguidos dos frutados. Quanto a cheiros desagradáveis, eles parecem ser bastante tolerantes. A cada 10 homens, 5 afirmam que estão dispostos a ignorar o cheiro. E o que importa é estar com aquela mulher. Tá entendendo? Pronto, já tá aqui o primeiro tópico. Segundo tópico, dicas para escolher o melhor perfume importado. Eu vou lá, vou fazer a mesma coisa. Na verdade, já tenho aqui, né? Não é seu mínimo. Na minha planilha. Na minha planilha eu tenho aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Pronto. Como escolher o perfume ideal? Teste... Aplicar o próprio perfume na pele, limpo, sem resíduos de qualquer outra fragrância, é a forma mais correta para saber se você vai realmente gostar ou não daquele cheiro. Menos é mais. Conte até 10. Bem merda essa descrição aqui, né? Isso aqui tá muito ruim. Entendeu? Então eu vou pegar aqui e vou responder, baseado no conteúdo que eu acabei de ler ali, quais são as dicas que eu vou utilizar
Aliás, o que que eu vou colocar para poder preencher as dicas para escolher o melhor perfume feminino importado. Quando a gente terminar isso daí, olha só, um trecho desse daqui, uma pergunta dessa daqui, olha quantas palavras ele já dá. Ele dá 52 palavras, né? 52. Nós temos aqui 5 tópicos. Se todos os tópicos tiverem 52 palavras, que são muito pouco, né? Tá dando 3 linhas aqui, 3 parágrafos, 3 linhas, um parágrafo inteiro. Se a gente conseguir colocar um parágrafo em cada um, que são 50 linhas, a gente vai ter 250 palavras, tá? 250 palavras executando esse processo, o que é bastante coisa, tá? E lembrando que isso são só os tópicos. Depois dos tópicos, vão vir as perguntas frequentes. As perguntas frequentes que terão que ser respondidas também, da mesma forma. As perguntas frequentes. Então aí, nós já vamos ter cerca de 350 a 400 palavras dentro do conteúdo, ok? 250 com mais 4 ou 5 perguntas, 350 a 400 palavras. Porém, tem uma coisa muito importante. Nós não entramos ainda no conteúdo, não fizemos o conteúdo de fato ainda. Tem mais coisas para poder fazer. Não colocamos ainda nada de conteúdo. A gente só está cumprindo uma exigência do Google por enquanto, que é responder as dúvidas do usuário. Tá? Isso aqui é obrigatório, gente. Tem que responder as dúvidas do usuário. Quando o cara chega aqui, ó, dentro do Google, que ele vai pesquisar, olha só, ele vem aqui, ele vai para pesquisar. Quando você vai numa biblioteca pesquisar, o que você precisa encontrar? Respostas. É a mesma coisa dentro do Google. Precisa encontrar respostas. Então a gente tem que dar as respostas para ele. Então o principal do texto, o principal não é nada do que a gente vai escrever lá, do que vai vender, nada disso. O principal é isso daqui, responder todas as dúvidas. Conseguiram entender como é que a gente faz a pesquisa para poder colher todas as informações? Os tópicos que serão abordados e as perguntas que serão respondidas? Opulência tem a ver com ostentação, acho que é isso mesmo, coisa de luxo. Nem começou o conteúdo ainda, a gente tem 400, tá? A gente tem 400. A gente vai entrar no conteúdo ainda. Pode dar uma média de redator para redator com essa quantidade de palavras? Então, é muito relativo o valor cobrado pelo redator, porque depende muito da negociação, né? A gente contrata redatores de uma forma diferente de que a maioria de vocês vai contratar, caso vocês queiram tocar para frente um projeto desse. Por quê? Porque a gente contrata de forma mais profissional, a gente tem nota fiscal, a gente tem contrato com os redatores. Então, isso faz com que o custo aumente muito, né? O nosso processo é mais longo, tem outras pessoas envolvidas no processo, como o supervisor, como o gestor. Então, isso acaba aumentando muito o custo para que tudo consiga funcionar. Se você for contratar, tipo assim, freelancer, de forma meio que autônoma, tipo, você vai perder o seu tempo ali negociando com uma pessoa, um a um, vai explicar para ele, vai ser uma coisa mais informal, você consegue ir na faixa de 30, 40 reais pagar por um texto desse. Por quê? Esse texto, gente, ele é diferente do texto que normalmente é praticado no mercado. Se você chegar para um cara e um redator já formado e chegar para ele e falar, bom, eu estou precisando de um texto, ele vai falar, quantas palavras? 2.000. Ele vai falar, eu te cobro 100 reais. Mas isso daqui é um texto diferente. A gente contrata pessoas que não têm experiência com redação, tá? A gente só contrata pessoas que não têm experiência, que nunca escreveram. Porque essas pessoas que nunca escreveram, elas aceitam fazer o trabalho porque elas conseguem enxergar que realmente, de fato, é muito fácil. Um trabalho desse daqui você consegue fazer em 25 minutos, em 30 minutos no máximo, e consegue ganhar aí de 30, 40 reais. Então é bastante coisa. A gente não tem objeção em relação às pessoas aceitarem esse trabalho. Uma pessoa que faz 2 textos por dia, ela consegue ganhar 80 reais, 100 reais por dia. Se ela fizer 3 textos, ela consegue aí 120 a 150 reais por dia. Agora, 120 reais por dia, 120 reais por dia, vezes 20, né, de segunda a sexta, dá 2.400 reais por mês, é bastante coisa. Isso para fazer 3 textos. 3 textos, dá 40 reais. Beleza? Então, a gente sempre contrata pessoas que não são redatores. Só fala assim, a gente tem uma brincadeira aqui. Sabe ler e escrever? Então serve para você. Pronto, é o nosso jargão.
Tem uma vaga de emprego, não precisa de experiência. Ah, mas eu preciso saber de alguma coisa. Sabe ler e escrever? Então é para você. Que se souber ler e escrever, serve. É uma habilidade que todo mundo tem, né? Todo mundo, pelo menos, que tá aqui, sabe ler e sabe escrever. Então, qualquer pessoa consegue fazer isso daqui. Só vai pesquisar e escrever. Então, precisa saber ler para ler o que os outros estão falando e escrever para poder escrever o que você acabou de ler. Basicamente é isso. Tá? Entendi essa parte, preciso corrigir. O conteúdo da minha irmã está com 5.500 palavras. Vou ter que revisar. Então, a questão da quantidade de palavras, que são necessárias, né? O Google não considera mais a palavra-chave como fator de posicionamento. Então, não existe uma regra. A regra que existe, aliás, a regra não, né? O que deve ser seguido, que não é uma regra, mas o que deve ser seguido você tem que certificar de que o seu conteúdo, ele responde todas as dúvidas. O segredo está aqui, ó, nos tópicos, em selecionar os tópicos. Por isso que a gente não deixa na mão dos redatores para escolher os tópicos. Nós definimos os tópicos e entregamos para os redatores já com os tópicos selecionados. Aqui eu mostrei para vocês porque eu estou ensinando vocês a fazerem, né? Mas os nossos redatores, eles não fazem os tópicos são fornecidos por nós. Por quê? Essa é a parte mais importante. Essa é a parte que vai fazer posicionar. Essa é a parte que vai fazer posicionar. É claro que existem regras gramaticais que precisam ser seguidas, mas isso é o básico. Isso daqui é o mais importante, a parte estratégica, tá? Antes de executar a parte estratégica. Então, eu coloquei tópico e pergunta. Então, eu sei que tudo isso daqui deverá ser inserido dentro do meu conteúdo. Se isso daqui não tiver dentro do meu conteúdo, dificilmente eu vou conseguir chegar lá no topo, tá? Eu preciso. Agora, vamos lá. Já tenho 400 palavras, hein? Olha só, bastante coisa. Agora eu vou precisar de montar o meu texto. Quando eu for montar o meu texto, a minha estrutura vai seguir assim, ó. A primeira coisa que nós vamos ter aqui, ó, é uma introdução, tá? Eu preciso de ter a introdução. Não tem como ter um texto sem a introdução, óbvio, né? Não tem como ter um texto sem a introdução. Essa introdução, ela tem normalmente 2 a 3 parágrafos, que dá mais ou menos 100 palavras, 150 palavras. E eu vou explicar como que você vai fazer essa introdução. O texto dos tópicos faz no freestyle. Tipo assim, eu já fiz muito. Quando eu fazia no freestyle. Eu vi alguns vídeos no YouTube, li alguns textos, depois eu fazia no freestyle. Mas tem alguns redatores que vão fazendo um a um. Ou vai olhando e vai copiando, né? E vai adaptando. Me deixou na dúvida. Acho que está 50% certo, porque fui pegando tópicos daquela sessão que as pessoas perguntam. E também nos 10 primeiros, mas acho que pode melhorar segundo seus ensinamentos. Provavelmente, Cláudio. Beleza? Então, o primeiro é a introdução. A introdução, ela tem cerca de 100 a 150 palavras, que são de 2 a 3 parágrafos, tá? Cada parágrafo tem 50 palavras, só para vocês terem uma ideia. O que deve ter nessa introdução? Essa introdução, na verdade, todo o texto deve seguir um modelo que se chama AIDA, tá? Já ouviram falar nesse modelo aqui? AIDA. É um modelo de texto muito conhecido, utilizado em diversos meios de comunicação, inclusive os jornais, tá? Onde, no primeiro item, a primeira função dele é chamar a atenção, depois despertar o interesse, causar desejo e provocar uma ação. Beleza? Esse modelo é muito famoso e esse modelo a gente vai precisar seguir. Atenção, interesse, desejo e ação. Então, eu preciso de ter a atenção dele. Como que eu vou fazer para ter a atenção dele neste primeiro momento? Nesse primeiro momento, para ter a atenção dele, eu vou resolver um problema para ele. Para que ele, opa, isso aqui realmente vai resolver o meu problema. Então, se ele está procurando os melhores perfumes femininos, eu estou procurando aqui os melhores perfumes femininos, o que seria interessante para chamar a atenção dele? Nada mais, nada menos do que, neste artigo, você vai ter acesso aos melhores perfumes masculinos, aos melhores femininos, né? Foi bom. Femininos do mercado, hein? Ok? Normalmente as pessoas colocam data, né? Melhores perfumes femininos de 2022, isso é muito bom. Nesse artigo você vai ter acesso aos melhores perfumes femininos de 2022, beleza? Isso aqui é uma coisa que é interessante para ele, né? Ele vai ter. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu preciso de causar interesse para ele aqui.
Eu preciso que ele, pô, tá, legal, eu já quero isso, mas agora vamos lá. Baseado na nossa análise, ou melhor, deixa eu botar aqui. Analisamos todos os principais perfumes do mercado e fizemos uma seleção muito justa e honesta, baseado nos principais elementos que são determinantes para seleção muito justa e honesta, baseado nos principais. Nossa, aqui tá muito formal, deixa eu mudar. Seleção muito justa e honesta, baseado nos principais critérios. Eu não entendo nada de perfume, gente. Nada, 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 nada. Analisamos todos os principais perfumes do mercado e fizemos uma seleção muito justa e honesta, baseado em fatos, baseado em avaliações do mercado e experiência dos usuários. Beleza? Então, ó, eu vou ter aqui já cerca de 100 palavras aqui. A introdução, ela precisa de existir, tá? A introdução. Depois da introdução, a gente vai para uma parte que é muito importante dentro desse modelo, que é o que será analisado. Ele precisa saber o que vai ser analisado, porque senão ele não tem interesse em continuar dentro desse conteúdo. Então aqui, as principais palavras que trazem mais retenção para esse tipo de conteúdo é o seguinte, é ele sentir benefício no que está sendo analisado. Ele vai ver que aquilo ali vai ser útil. Ó, separamos os perfumes por categorias e consideramos os seguintes itens. Custo-benefício. Custo-benefício é uma coisa que todo mundo busca para qualquer produto. Todo mundo. Então ele sempre tem que ser o primeiro, custo-benefício. Sempre, quando for fazer isso daqui, o que vai ser analisado? Custo-benefício. Custo-benefício, tá? Custo-benefício. Porque todas as pessoas vão querer procurar sempre o melhor preço. Então aqui você está dizendo para ele, que você vai analisar o custo-benefício. Ó, tempo de fixação. Esse item aqui é muito particular, né? De acordo com o que você está falando, né? Normalmente, a gente coloca custo-benefício e durabilidade. Durabilidade também é um item muito interessante, porque às vezes ninguém quer comprar uma coisa e quebrar, né? Vou comprar uma câmera. Não, a gente bota sempre custo-benefício, durabilidade. No caso do perfume, né? Tempo de fixação. Quem não quer ter um perfume com tempo de fixação maior? Todo mundo vai querer ter um perfume com tempo de fixação maior, né? É um benefício muito grande para ele ali, ó. Então, custo-benefício, tempo de fixação, e eu sempre coloco 3. Por quê? Quando a gente coloca 3, a gente ativa um... Deixa eu abrir aqui uma coisa para poder mostrar aqui. Quando a gente coloca 3, a gente ativa um efeito um efeito de neuromarketing aqui, ó, que se chama trifeta neuroafetive. É um dispositivo do cérebro que você consegue acionar. Deixa eu botar aqui para vocês verem. De neuropsicologia, parada muito doida. Mas, não vou encontrar aqui a informação. Mas esse trifeta neuroactive é um dispositivo que tem dentro do cérebro que faz com que as pessoas consigam gravar com mais facilidade itens que são separados em 3. Tipo assim, ó. Manhã, tarde e noite. Comer, rezar e amar. Entendeu? Essas coisas, assim, que são 3, seguidas de 3, elas são mais fáceis de fixar na cabeça das pessoas, porque elas já são acostumadas a ouvir isso por muito tempo. Então, sempre que você tiver a oportunidade, para você conseguir prender a atenção da pessoa, utiliza esse trifeta, esses 3 itens, tá? Então, quando você vê alguém falando dessa forma, é porque ele está usufruindo dessa técnica. O seu cérebro consegue assimilar de forma melhor, consegue manter mais o interesse, consegue prender a atenção dele ali, tá? Então, sempre, nunca coloca assim, ó, separamos perfumes por categorias e consideramos os seguintes itens. Eu vou colocar ali, custo-benefício e tempo de fixação. Não fica tão legal. Eu preciso de 3, ó, custo-benefício, tempo de fixação e mais alguma coisa. Eu vou pesquisar aqui que eu não entendo nada de perfume, tá?
Então eu quero saber aqui alguma coisa, aqui, alguma característica que tem em comum dos perfumes para eu poder colocar. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui nem tem nada. E vou botar aqui, ó. Design atrativo. Vamos ver aqui, ó. E design. Acho que design é bem importante, que é o segundo que eu vejo que tá falando de design. E composição. Acho que vai ficar bacana, composição. Design. Isso é só um teste mesmo. Ok? Então vamos lá. Custo-benefício, tempo de fixação e design. Então isso aqui que vai ser analisado. Vale lembrar que todo o conteúdo que analisamos tem o... Aliás, vai lembrar que todo o nosso conteúdo tem o objetivo de informar com imparcialidade as principais características dos melhores perfumes femininos do mercado. Porque, olha só, é importante que isso aqui fique claro. Eu tô colocando aqui, gente, mas evidentemente vocês não devem usar as mesmas palavras que eu tô colocando. Isso aqui é só um rascunho, tá? Eu só tô explicando para vocês, né? Óbvio que isso daqui deve ser muito melhor trabalhado, né? Só tô mostrando aqui como que faz, né? Então, ó, os elementos, né? Os elementos. A ideia aqui é passar os elementos. Então, eu tenho a introdução, eu tenho o que vai ser analisado, e é muito importante que essa palavra aqui seja presente. Não essa palavra exatamente imparcialidade, mas que o leitor ele tenha esse efeito de imparcialidade, de que não é você que está decidindo porque você escolheu aquilo dali. Não, a gente sempre fala em voz analítica nesse ponto. Consideramos, foi analisado, entendeu? Os principais perfumes do mercado, fizemos uma seleção. Então, tipo assim, nunca é parcial. Tipo, esse daqui é o que você tem que ter. Esse daqui eu acho que é o melhor. Não, é simplesmente uma pesquisa de mercado que está sendo exposta. E isso fica claro ao tempo todo. Você vai ter acesso aos melhores. Analisamos todos os principais perfumes do mercado. Então, ele sempre tem que ter essa linguagem. Ele não pode ser parcial. Sabe por que ele não pode ser parcial? Porque o Google não gosta. O Google não gosta de conteúdo parcial. Ele não vai posicionar se os conteúdos forem com viés de venda. Ele não pode, em hipótese alguma, ter nenhum viés de venda. Isso daqui não é venda, gente. A gente só está ajudando o usuário. A gente precisa ajudar o usuário. Eu ajudando o usuário, o Google vai querer que eu fique lá no topo. Eu estou ajudando o usuário dele. Eu não estou ajudando um usuário meu. Eu estou trabalhando para o Google aqui. O Google vai falar, caraca, esse cara está trabalhando para mim de graça. Eu quero esse cara aqui, porque ele está informando o meu usuário. Ele está fazendo o cara, ele está enriquecendo a minha plataforma. As pessoas estão acessando mais o Google porque estão encontrando informações confiáveis, informações relevantes, tá? Então, não pode ser. Se você colocar parcialidade aqui dentro, vai ficar ruim. O Google não vai gostar e você não vai conseguir posicionar, tá? Não pode, em hipótese alguma. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu já tenho aqui a minha introdução, eu tenho o que será analisado e eu tenho também os meus tópicos, que já está dando ali cerca de 400 palavras. Agora, eu vou entrar no conteúdo propriamente dito. O que é o meu conteúdo propriamente dito? Lista dos itens. A lista dos itens, tá? É o que eu vou entrar. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou selecionar sempre o máximo de possibilidades que eu tiver, tá? O máximo. Normalmente, a gente coloca 5 a 7 itens, tá? E agora a gente vai falar dos itens. Eu vou pegar os itens, como esse aqui, o Flower Bomb. Esse aqui é um item, tá? Flower Bomb. Olympia Intense é um item. O J'adore Dior é um item. Light Blue é um item. Então, eu vou selecionar os que são interessantes para mim e vou colocar aqui na minha lista. Bom, esse perfume aqui, Euforia Calvin Klein, ele é interessante para mim, então eu vou colocar ele aqui. Esse daqui é interessante para mim, então eu vou colocar ele aqui. No nosso caso, que a gente está falando especificamente da Amazon, né? O ideal é você vir aqui e ver quais são os melhores perfumes para você poder colocar dentro do seu texto. Por quê? Você vai fazer uma
uma resenha real, né? Que as pessoas comprem. Não adianta nada eu chegar ali e colocar ali também, tipo, qualquer merda. Não, eu sempre coloco aqui perfumes importados e agora a gente coloca aqui os que têm melhores avaliações. Os que têm melhores avaliações, né? Evidentemente, eles vão ter melhor receptividade no mercado, né? Então, pego sempre aqui os melhores perfumes da Amazon, os melhores produtos diretamente da Amazon. É o que eu sempre faço para a gente poder não ter problema com promover um produto que seja ruim. Então, coloca aqui, eita, cliquei errado. Coloca aqui, ordenar por mais vendidos, cadê? Não é que não, calma aí. Vou botar aqui, os mais vendidos, ó. Então, eu sempre pego os mais vendidos aqui, porque eu sei que são os que têm mais saídas dentro do mercado. Olha esse aqui, ó, tem 4.000 reviews, né? 4.000 avaliações, 8.000 avaliações. Esses são produtos que são muito, muito vendidos, né? Então, sempre pego os melhores aqui para poder promover, porque eu sei que esses daqui são os melhores, ok? Então, faço a lista aqui e vou selecionando aqui minha lista. Vou até colocar uns desses aqui, ó. Esse aqui... La vie est belle. Odeio francês, mano. Good girl. Odeio francês. Apesar de ter morado na França. Mas não dá pra mim de jeito maneira. Odeio tudo da França. Tomara que não tenha nenhum francês aqui. Beleza? Selecionei aqui os produtos. Tipo, colocar clique aqui para fazer seu pedido. Você acha que o Google pode não gostar desse termo? Sim, o Google não gosta. Clique aqui para fazer o seu pedido. Não gosta. De forma alguma. Ok? Então vamos lá. Selecionei aqui. O que que eu tenho aqui dentro desse item? Eu vou ter que aplicar novamente o AIDA, tá? Eu tenho que gerar a mesma coisa. Atenção, interesse, desejo e ação. Eu vou ter que gerar esses sentimentos aqui para ele. Mesma estrutura que nós vamos utilizar lá. Mesma estrutura que nós utilizamos, né? Atenção, vou trazer uma informação que é muito importante para ele, né? Olha, esse perfume é um perfume que é lançamento, esse perfume é um perfume que é novidade no mercado, esse perfume é campeão de vendas há 5 anos, alguma coisa que chame a atenção dele para ele falar, caraca, eu vou ler esse perfume aqui que eu quero saber. Beleza? Interesse. Vai colocar aqui as informações de dentro do perfume, que são interessantes para o usuário. O tempo de fixação dele é absurdo. Ele tem uma tecnologia que mexe com... que faz com que atraia mulheres, no caso esse aqui, homens, né? Enfim, colocar todas as informações desse produto aqui dentro. E depois de colocar todas as informações desse produto, uma coisa que é obrigatória, a gente vai colocar o prós e o contras dele, tá? Isso daqui é uma coisa que é obrigatório colocar, o prós e os contras. Só que na hora de botar os prós e os contras, você vai colocar de 3 a 5 prós e vai colocar pelo menos 2 contras, tá? Sempre vai colocar contra. Você vai pensar assim, pô, Bruno, mas eu vou botar contra, o cara não vai querer comprar. Mas, pô, se você não botar contra, o Google não vai te posicionar, porque ele vai falar, não existe. Todos os produtos têm prós e contras. Como é que o teu produto não tem pró e contra? Aí você não está sendo mais imparcial, que é uma regra que a gente tem que seguir. Uma regra que a gente tem que seguir, né? Imparcialidade. Que é, você está falando de um assunto, mas você não está dando a sua opinião pessoal. Você está simplesmente expondo todos os dados, sejam positivos ou negativos. Então, isso é imparcialidade. Vou trabalhar com imparcialidade, ok? Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para o Google que, cara, eu não estou com o objetivo de vender nada, eu estou com o objetivo de realmente ajudar ele, cara. Eu estou fazendo um bem para a sociedade. Eu estou ajudando ele. Porém, quando você vai botar os contras também, não vai colocar os contras do produto, tipo assim, porra, o contra, a bateria descarrega toda hora, o telefone. Comprei o telefone, a bateria descarrega, a bateria não aguenta 8 horas. Não, os contras sempre são contras que não são tão contras, entendeu? Não são tão contras. Não sei se vocês viram aqui o meu vídeo que eu publiquei hoje aqui no YouTube, que é como funciona o programa de afiliados da Amazon. Como funciona o programa de afiliados da Amazon. O programa de afiliados da Amazon, o contra que eu coloquei, porque é um review, né? O contra, qual que é o contra? Eles não aceitam PayPal. E realmente não aceita. E realmente é uma coisa ruim não aceitar o PayPal. Porém, dos males não é o pior, né? Não aceito o PayPal. Imagina se fosse uma coisa muito mais grave. Tipo assim, eles atrasam no prazo de entrega.
Imagina. Ah, atrasa o prazo de entrega. Fala que vai entregar num dia, entrega 2 dias depois, 3 dias depois. Seria muito pior do que eles não aceitam o PayPal, né? Entendeu? Então, os contras, eles nunca podem ser um contra que vai prejudicar o rendimento do produto, entendeu? Sempre contras que são leves, que são suaves. Porque dessa forma você cumpre o objetivo com o Google, você cumpre o objetivo com o usuário, que ninguém acredita que tem um produto perfeito. Como assim? Eu só tenho um produto perfeito, só tem pró, não tem nenhum contra. Não existe isso, né? Não tem como acontecer dessa forma. Então, por isso que tem prós e contras, beleza? Então, ó, vai fazer isso aqui em todos os produtos. Vai pegar o Euforia, do jeito que eu falei ontem, né? Pega um canal no YouTube. O contra não pode desencorajar a compra, exatamente, Cláudio. Ou coloca um canal no YouTube e coloca lá o perfume. Qual que é o perfume? Ou coloca aqui, ó, o perfume e pega a informação aqui no YouTube. Ou você vai lá, o que mais tem é review. Ou você vai aqui mesmo aqui dentro e pega aqui a resenha dele, tá? Desse produto aqui. Então, entro aqui, consigo ver todas as informações, eu consigo ver o que ele tem de ruim, o que ele tem de bom, beleza? Vai pegar todas as informações e vai preencher ali de forma honesta, né? Mas que não desencoraje a compra. A gente não pode mentir, mas também não pode. A gente deve falar a verdade, mas a verdade é que a gente selecionar ali bonitinho, né? Porque senão a pessoa, esse produto aqui é uma merda, ninguém vai comprar e o Google não vai te posicionar, vai ficar ruim para todo mundo. Beleza? Então preencheu isso aqui tudo. Normalmente são de 3 a 5 parágrafos aqui, tá? E cada parágrafo tem 50. Então dá cerca de 250 palavras, 250 palavras para cada item. Então se você colocar 7 itens, você tem 250 vezes 7, 1.750. Com mais as 400 que a gente tem, mais as 400, pronto, a gente tem cerca de 2.000 palavras dentro do nosso conteúdo. A gente conseguiu fazer um conteúdo completo de cerca de 2.000 palavras. E esse processo aqui, sem explicar, né, só fazendo, pegando aqui, parando para executar, a gente consegue fazer ele em cerca de 20, 25 minutos. Eu faço muito rápido, eu faço tipo em 20 minutos eu consigo fazer. 15 minutos às vezes, porque já tem a mão, já consegue fazer muito rápido. Mas 25 minutos é um tempo bacana para que vocês consigam fazer. Beleza? Ficou alguma dúvida aí no meio do processo? Lembrando que isso daqui é muito importante, tá? O conteúdo é a base para que a gente consiga fazer tudo que a gente está falando acontecer. Não adianta ter o planejamento e não ter o conteúdo. Tem o planejamento, mas aí o conteúdo, na hora do conteúdo, eu não sei fazer o conteúdo. Meu conteúdo não vai posicionar. Não vai chegar lá no topo do Google. Se não chegar no topo do Google, ninguém vai ver. Se ninguém ver, não vai vender. Se não vender, não vai ter dinheiro. Então, é um pilar, tá?